Olá a todos, presidentes, executivos, diretores das associações comerciais de Minas Gerais. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante aqui, que mexe no bolso do empresariado mineiro. E estamos recebendo aqui o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, que vai falar um pouco para nós sobre o Refis. Deputado, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Federaminas, que venha falar um pouquinho para nós aí do Refis. Pessoal, só lembrando que o deputado, ele é autor da emenda 783, que ele que está trabalhando para nós, empresários, lá no nosso Congresso. Bem, muito obrigado, presidente Emílio. Prazer estar aqui falando para todos vocês que têm essa grande audiência da TV Federaminas, especialmente quando o assunto é um assunto que afeta cada um dos empresários, cada um dos contribuintes, né, do governo federal. A nossa medida provisória, a medida provisória 783, ela vem instituir um programa especial de regularização tributária, o que chamamos de Refis. É um programa que é instituído pelo governo federal através de medida provisória, que permite o parcelamento de débitos tributários, débitos junto ao governo federal, junto à União, e que agora poderão ser parcelados em condições especiais, de acordo com a condição, de acordo com a característica de cada empresário ou de cada pessoa física. Deputado, conta para nós assim, como que está essa tramitação dentro do Congresso, quais são as etapas, questão de prazo, e se realmente, qual a perspectiva dessa medida realmente ser aprovada. Então, fique à vontade, pode falar para nós como está esse cenário para nós aí do Refis. Bem, presidente, eu peço licença para falar um pouquinho da sistemática das medidas provisórias. Não, perfeito, fica à vontade, deputado. O governo federal edita uma medida provisória através do Diário Oficial e, a partir da sua edição, ela tem validade imediata, ela tem força de lei desde o primeiro dia da sua edição. Ela é então enviada ao Congresso Nacional, onde se forma uma comissão de senadores e deputados que farão o estudo do texto do governo e proporão mudanças ou, diretamente do texto original, levarão à votação nos plenários de ambas as casas. Essas votações acontecendo e aprovando o texto que essa comissão produz, que é um chamado relatório da medida provisória, então esta medida provisória torna-se uma lei efetivamente. Perde-se o efeito provisório da medida e torna-se uma lei com eficácia plena e até que se revogue ou que mude-se as condições do país. Então, a medida provisória 783 é uma dessas medidas que vem tratar dos parcelamentos de tributos junto à União. Ela é oriunda de uma medida provisória anterior, que é a medida provisória 766. Essa medida provisória ela veio com o intuito de tratar de parcelamento de tributos, mas ela veio sem nenhuma redução de multas, juros e encargos sobre os débitos que eventualmente estivessem devidos pelos contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Como ela veio sem nenhuma redução, o Congresso propôs mudanças significativas no escopo do texto, na lei em si, e esta medida provisória acabou perdendo seus efeitos, porque ela caducou no prazo necessário que ela tinha para ser votada, em virtude aí de diversas discussões, de vários fatores, e com isso o acordo que foi construído foi para uma nova medida provisória, tratando da matéria, mas dessa vez com descontos de multas, juros e encargos, de forma a permitir que o contribuinte tivesse, de fato, alguma condição de pagamento do seu débito, seja à vista, seja a prazo, nas condições estipuladas pelo texto. Okay. Quais são as medidas, assim, que de importante, de benefício nós empresários, a gente vai ter com essa medida? Está reduzindo o quê? Quais são os indicadores? Muito bem. A medida provisória, ela vem tratar de débitos tributários e não tributários, da União, especificamente, débitos estaduais e municipais não podem entrar, okay, e débitos vencidos até 30 de abril de 2017. Uma característica dessa medida provisória é que ela estipulou um teto de 15 milhões de reais de dívidas que podem ser parceladas com a condição de entrada de 7,5%,
e em seguida a essa entrada de 7,5%, o parcelamento do restante em 145 meses ou 175 meses. Então tá, então o teto são 15 milhões. 15 milhões. Ok. Para que se obtenha a entrada de 7,5%. Tá. Lembrando que essa entrada ela é feita desde o primeiro dia de adesão ao REFIS, ou ao PERT, né? O Programa Especial de Regularização Tributária, do primeiro dia de adesão até o final de 2017. Os 7,5% de entrada precisam ser pagos nesse período. E eles são calculados em cima da dívida consolidada. Aquele contribuinte que desejar pagar à vista em 1º de janeiro de 2018, poderá atingir a redução de 90% nos juros, 90% nos juros, 50% nas multas e 25% nos encargos legais incidentes sobre o seu débito. Tá, então isso só, essa variação, essa redução, é só para quem for pagar à vista? Muito bem. Pagando com 145 meses, que é a segunda opção de parcelamento, ou na verdade a primeira opção de parcelamento. A primeira parcela é pagamento à vista. Primeira opção, pagamento à vista. Segunda opção, 145 meses. Tá. Isso tudo depois de pago a entrada de 7,5%. Perfeito. Então, com 145 meses, o texto prevê uma redução de 80% nos juros, 40% nas multas e 25% nos encargos legais. Tá. A terceira opção é com 175 meses ou o equivalente a 1% do faturamento do contribuinte. Dos dois, o maior. Dos dois, o maior valor. Tá. E nessa condição, que permite até um pagamento com base no faturamento, o contribuinte poderá atingir uma redução de 50% nos juros, 25% nas multas e 25% nos encargos legais. Tá. Só para esclarecer, na segunda, no plano B, na segunda opção, você tem que pagar os 7,5%, é só para quem for pagar à vista. O 7,5% de entrada é para todas as 3 opções. Ah, para as 3 opções. Para as 3 opções. Então, se eu tiver hoje, por exemplo, um débito de R$100 mil, eu teria que pagar 7.500 e depois fazer o parcelamento. O parcelamento com as reduções conforme o plano. Conforme o plano ou o prazo de pagamento. O prazo ou o plano escolhido, exatamente. Ok. Lembrando que, presidente, essa condição de parcelamento, de pagamento à vista, para débitos até 15 milhões, também permite que o contribuinte, pessoa jurídica, que seja optante pelo lucro real ou que seja oriundo do lucro real e que tenha prejuízo fiscal, também poderá utilizar-se do prejuízo fiscal da sua contabilidade para liquidar a parte do débito que ele tiver. Ok. E como está esse momento, o momento dentro do Congresso, como está essa tramitação lá para aprovação? Quais são os próximos passos para que esse projeto venha concretizar, venha beneficiar nós empresários? Muito bem. Aí é importante ressaltar que essa condição toda que nós explicamos até agora, ela se trata do texto original que veio do governo. Ok. O texto foi alterado pela comissão especial, da qual eu sou relator, e nós propusemos uma mudança materialmente significante que propõe uma redução para pagamento à vista de até 99% das multas, juros e encargos legais. Tá. Além dessa mudança, nós propusemos para a segunda opção, que é 145 meses, 90% de redução. Na terceira opção, que é 175 meses, a redução seria de 85% para juros, multas e encargos legais. Acontece que na situação atual que nós vivemos do Congresso, houve um impasse. Nós estamos no impasse entre o Congresso e o governo federal para chegar-se a um acordo de votação do texto, pois essa condição que eu acabei de relatar, entre outros fatores, já foi aprovada na comissão e está pronta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Mas, claro, em função da força do governo, naturalmente do peso da base aliada, esse texto só consegue ir à votação a partir de um acordo, a partir de um mínimo acordo para sua votação. Então, hoje, nós estamos exatamente nesse momento, tentando concluir um acordo
para a votação do texto, para que ele possa, de fato, promover as mudanças finais, a condição final do parcelamento, que permitirá ao contribuinte atingir aí um parcelamento adequado à sua necessidade, especialmente, presidente, porque esse texto, nós acreditamos fielmente nisso, é um grande promotor da recuperação do emprego, da garantia de manter a empresa, manter aquele pequeno empresário em condições de funcionar daqui para frente, pois ele vai negociar o passado e garantir o seu funcionamento no futuro. Sem sombra de dúvida. Dentro da sua proposta, o 7,5% continua, dentro do seu relatório, ele pode ser excluído ou não? Ele mantém os 7,5%? A nossa proposta é reduzir esse 7,5%. Vamos tentar chegar aí num valor em torno de 5% como uma medida de proposta, pois no texto que aprovamos, de fato, a condição é de 2,5%. Ah, tá. Porque isso eu acho que é uma situação muito complicada, porque nem todo empresário hoje nessa situação teria condição de desembolsar isso aí. Você colocar uma dívida de 1 milhão, são 75 mil, né, para você iniciar. Então, realmente, pode pensar nisso, deputado. Dá uma pensadinha nisso aí, que eu acho que para nós, empresário, quanto menor o valor de entrada, dá condição para a gente pagar esse... Sabemos disso, entendemos que essa é a realidade da grande parte dos empresários, dos pequenos empreendedores no país, que são os maiores geradores de emprego do Brasil hoje. Sem sombra de dúvida. E precisam do nosso apoio, do nosso reconhecimento, e estamos enfrentando, eu e mais vários membros do Congresso, membros que estão sintonizados com essa realidade, enfrentando a força da máquina governamental contra essa situação hoje de, vamos dizer, de arroxo, né? Nós estamos enfrentando um arroxo em função de uma equipe econômica hoje que é tecnocrata, que é extremamente ortodoxa do ponto de vista econômico e que prefere atender aos interesses do capital financeiro, do setor financeiro, do que enxergar a realidade do Brasil, a realidade de quem está aí gerando emprego no dia a dia, na labuta, que é o que nós estamos defendendo. Então nós podemos ter segurança aí que essa medida realmente vai passar. Olha, eu tenho uma preocupação em relação a isso que eu preciso relatar, principalmente para quem está nos assistindo aí, a TV Federa Minas, que essa medida provisória ela tem o prazo de validade dela até outubro. Nós temos a validade da medida provisória, um prazo razoável até outubro. Mas o prazo de adesão, que originalmente veio do texto da medida provisória, é no dia 31 de agosto. Então é um prazo muito curto, faltam poucos dias. E isso nos preocupa, pois caso não haja uma votação do texto da medida provisória nos dois plenários, da Câmara dos Deputados e do Senado, a medida provisória poderá perder a sua eficácia e não reabrir o prazo de adesão. Pois ele precisa acontecer entre o dia 31 de agosto e o dia de vencimento da medida provisória, que é 10 de outubro aproximadamente. Nesse período, precisa acontecer a votação nas duas casas e, com isso, reabrir o prazo de adesão para os contribuintes que assim queiram aderir, com as mudanças, claro, que nós estamos promovendo, para algo em torno de 3 meses além do prazo atual. Então, estamos enfrentando hoje esse impasse, mas eu acredito fielmente que nós vamos juntos aí, com a força do Congresso, com a força dos nossos pares lá, aprovar essa medida oportunamente. Como que está a bancada de Minas aí? Como está a bancada de Minas? Está efetiva na aprovação dessas medidas? Sem nenhuma dúvida. A bancada de Minas, com quadros muito contundentes, com pessoas muito qualificadas, estão todos focados na aprovação disso. Então é importante que cada um que esteja nos assistindo aí no programa da TV Federa Minas, que possa cobrar do parlamentar que conhece, do parlamentar que esteja na sua cidade, né, que defenda esse interesse, que vá a favor da medida provisória 783 e que possamos, com a maior velocidade possível, promover essa votação. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, presidente. É uma satisfação grande estar aqui na TV Federa Minas. Sempre que convidado, farei questão de participar. Mas a mensagem que deixo é a mensagem que nós precisamos unir as forças da sociedade. O trabalhador, o empresário, o político, todos que estão envolvidos na vida em sociedade precisam se manter unidos. Nós temos que ter confiança
que o sistema que nós temos hoje é o melhor sistema. Ele é talvez um sistema complexo, é um sistema sujeito a falhas, mas hoje, com certeza, confiando na justiça, confiando também na capacidade da própria sociedade de promover essas mudanças através do voto, através da democracia, confiarmos que a política é a saída para a solução dos problemas comuns, os problemas de todos. Portanto, muito obrigado a todos pela audiência. Eu quero agradecer mais uma vez, dizendo que estamos aí para prestar um serviço à população e trabalhar para o crescimento da nossa Minas Gerais. É isso que eu confio, é isso que eu trabalho. Ok, pessoal, essa é a nossa mensagem de hoje, uma mensagem recebendo pela primeira vez aqui nos estúdios da TV Federal Minas, um deputado federal, e falando de um assunto de grande importância para nós, principalmente para nós empresários, que é com relação à parte do Refis. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.